Essa é uma análise bem completa e inédita sobre Dom Casmurro, do brilhante Machado de Assis. E eu estou tão feliz de poder ter a oportunidade de juntar três coisas que eu amo, que é escrever, psicologia e livros. Principalmente os que as narrativas parecem simples de tão profundas. E depois de uma leitura atenta, elas se mostram espetaculares, mágicas, únicas, fascinantes, um diamante bruto. Bora lapidar? Bentinho ainda chama a mãe Dona Glória de mamãe, até porque ela o trata como uma criança, o que não é por acaso. Quando a mamãe, a Dona Glória, ficou doente, a primeira coisa que o Bentinho pensou foi que, se ela morresse, acabava o seminário. Um pensamento seguido de remorso, seguido de desestruturação, cujos sintomas psíquicos dele incluíam ideias delirantes, justamente porque desestruturação e irracionalidade andam juntas e dão um match perfeito. E olha, haja força, quer dizer, haja mecanismos de defesa, como também outros mecanismos de enfrentamento, como, sei lá, álcool, açúcar, pizza. Tudo isso para suportar uma tremenda angústia nessas horas, para aplacar essa angústia. E bem, o Bentinho já tem uma estrutura bem enraizada de personalidade que é se apegar a crenças fixas e irracionais. Essa é a forma que ele lida com tudo o que ele não sabe lidar. E bem, ele é criativo, isso não dá para negar. Criatividade às vezes alimenta a paranoia. E eu quero ressaltar com esse recorte a compulsão à repetição. Esse termo foi cunhado por Freud e eu gosto tanto desse conceito que eu o descrevo como fazemos todos os dias e dizemos todos os dias a mesma coisa, só que com gestos e palavras diferentes. Estamos falando do Bentinho e de você. Primeiro, pensar em a mãe morrer não dá, porque ela está protegida pela idealização. Mas se esse pensamento ele veio à consciência foi porque a repressão falhou. E mecanismos de defesa são justamente para manter a sanidade mental. E o dele falhou, o que gerou culpa, o que gera desestruturação, o que gera angústia, porque ele não tem base para lidar. E a criatividade alimenta as tendências paranoides e, portanto, irracionais, porque o Bentinho é autocentrado e frequentemente está equivocado na lógica de como recebe os estímulos a fim de como os interpreta. Porque o autocentrado dificilmente enxerga para além de si mesmo. Autocentrado é uma variação mais saudável de narcisistas. Porém, ele não sabe ser diferente porque ele é imaturo demais para tentar sequer insinuar tal pensamento. Então, se ele não consegue mudar porque já se acostumou com o que é ruim, e ele sabe que o jeito que ele interage com o mundo traz ali um sofrimento para ele, mas ao menos é previsível. E isso, consequentemente, o leva a buscar com ainda mais intensidade o que lhe é familiar. Porque, como alguém imaturo e despreparado para o mundo, o familiar traz segurança. O que é sinônimo de segurança para ele? É o vínculo com a mãe. E quem lembra a mãe? A captou. Ela é, ao mesmo tempo, alguém que é muito mais forte, decidida do que ele. Ela é a personificação das características às quais ele gostaria de ter. E, portanto, ele pode ficar lá, olhando para ela e se gratificando na imaginação como seria ter as qualidades dela. Portanto, ele já se acostumou com essa vida limitada. Mas também admitir que ele precisa de uma mulher forte conversa com as fragilidades dele. Porque o que se espera de um homem? A força, a coragem, a atitude, tudo que o Bentinho deseja. Isso pensando também no contexto em que essa obra foi lançada, tá? Mas essas características não são como se fossem selecionadas no DNA apenas do homem. Mas tudo bem. Né? A sociedade convencionou assim e o pessoal está comprando a ideia. O que pode gerar alguns transtornos por meio do qual vão encontrar vazão pelo sintoma. E os sintomas do Bentinho vão denunciar que não tá bom, nada ali tá bom, mas vale a pena aguentar essa pressão interna se houver um ganho primário e um ganho secundário. O ganho primário é justamente Capitu, ao ser uma mulher que exercia uma dinâmica da qual já é familiar a ele. E, portanto, traz uma segurança.
E essa busca por segurança também se manifesta ali através de uma forma até um tanto obsessiva, né? Que é quando alguém sabe, mas não sabe que não tem estrutura para crescer. E é justamente o ganho secundário que te mantém adaptado, que o mantém adaptado a uma situação que muitas vezes conscientemente alguém sabe que é ruim. Mas o que as pessoas desconhecem são as engrenagens que sustentam a percepção de uma situação ruim e ainda se manter lá. Né? Então aí vocês já aprenderam aqui mais uma questão na terapia. Ter consciência não é suficiente, mas já é o primeiro passo. Notem que nem o Bentinho tem estrutura para sequer trazer questões dolorosas à consciência. Notem que ele se chama Bentinho, ainda chamado no diminutivo. E eu fiz aqui um breve resumo do que vocês vão encontrar mais ou menos nesse vídeo. E com o viés da psicanálise, essa análise. Para ficar mais didático, eu vou trazer uma fala do neurocientista Pedro Calabres. Sabe quando você diz que você está com febre ou está com dor de cabeça? Aí você vai lá e toma um remédio, mas aí a dor, ela pode voltar, né? Essa febre, essa dor de cabeça, a depender da complexidade do organismo que desencadeou esse sintoma. Portanto, nessa analogia, eu quero dizer que se você só brigar com o sintoma, é inútil, porque o sintoma pode ser, por exemplo, a procrastinação, pode ser ansiedade, pode ser timidez paralisante, entre outras coisas. E a terapia, ela te ajuda a entender a dinâmica que você internalizou, até mesmo quando você nem falava, mas já estava fazendo escolhas. Tipo a seleção natural bem à deriva, né? E construindo a casa mais importante da sua vida, que é dentro de você. Agora sim, depois deste resumo, vamos esmiuçar este livro pelo viés psicológico. A Capitu é uma mulher que tem um funcionamento bem similar ao padrão da mãe do Bentinho. Portanto, a escolha da parceira por parte dele não tem nada de acaso. O ganho secundário que mantém o Bentinho no seu inferno particular é que ela é alguém que ele pode direcionar todos os seus afetos negativos sem o peso da culpa. Porque ele não podia sentir raiva ou qualquer outro afeto negativo e humano pela mãe, porque ela estava idealizada. A idealização é um mecanismo de defesa, inclusive uma escolha como defesa que me infere dizer que ele ainda não é alguém que está lá muito maduro, só por essa escolha. E, portanto, sentir afetos humanos negativos por essa mãe, só a percepção, só o comecinho, já gerava nele sensações completamente desestruturantes. Notem que eu usei a palavra desestruturante ao invés de desconfortável. O negócio é pior do que a gente pensa. Costumamos lidar relativamente bem com situações desconfortáveis. Agora, eu quero ver você e o Bentinho manter a pose frente à desestruturação. Dá um medo tão grande. A desestruturação é tão difícil de lidar porque ela nos faz desconstruir a nossa identidade. Nos faz questionar muita gente que amamos, o que provavelmente não vão ter maturidade para entender que amor transcende perguntas do tipo tabu. Tudo isso para falar sobre a igreja. Uma das primeiras formas de controle mais bem-sucedidas criadas pelo homem. Alguma coincidência com a idealização? Sim, já chego lá. Tô deixando aqui algumas pistas pelo caminho, né? Somos seres biopsicossocioculturais. É uma salada mista, né? A dona Glória, que é a mãe do Bentinho, ela sempre o elogiava quando ele tirava notas boas na escola. Daí ele naturalmente ele cresceu dependente desse olhar, né? E os elogios, eles carregam mais do que uma conotação de aprovação, né? Como somos seres gregários, somos sensíveis à aprovação. Porém, o outro lado da moeda é que os elogios também estão encharcados de juízo de valores. Ou seja, se alguém te elogia, você está se encaixando nos padrões que essa pessoa julga que são os mais corretos. E se você fica escravo de uma aprovação que tem por viés você se tornar um troféu ou uma referência, ser uma figura modelo nas conversas da família ou outros locais ali de socialização, eu sinto muito. Uma parte muito grande
é apenas manipulação. Isso é só o começo da intensidade com a qual vamos, sim ou não, passar boa parte da vida buscando a aprovação dos nossos pais em outras pessoas e, sem perceber, repetir o mesmo tipo de relação para resgatar algo que faltou lá atrás. Tô falando de você, mas eu também tô falando do Bentinho. Então, o personagem, o José Dias, ele cuidava do Bentinho como se fosse pai dele. Isso é o que o Bentinho acha. O José Dias também diz que a mãe do Bentinho, a Dona Glória, ela é boa como a mãe de Deus. Mais uma vez a gente está pensando na idealização, mas no caso do José Dias, nem tanto, e você vai ficar mais claro depois, tá? Anota aí que eu já vou falar desse mecanismo de defesa. Esse tal José Dias, ele estava sempre, curiosamente, se referindo a Capitu com adjetivos que a interação é bem mais complexa do que difamar, repreender, oprimir, e em um primeiro momento somos tentados a fazer até uma relação com o machismo. Tá certo, até faz um sentido. Porém, se você for pensar na intensidade, na frequência e na quantidade de adjetivos usados para dizer a mesma coisa, é algo que virá algo que eu chamo de a intenção real que se esconde pelo excesso. Tais adjetivos incluíam desmiolada, tolinha e olhos de oblíqua e dissimulada. Falar do outro é uma maneira de desviar o foco de quem está falando. E essa análise, ela é ampla. Ela pode se estender a desviar o foco da vida desse alguém que fala da vida do outro. E normalmente falas com o objetivo de distrair os outros da vida de quem vos fala tem um viés mais negativo. O que inclui falas também passivas agressivas, né? E outros tons de voz que vocês já entendem. Mas no caso do José Dias, o modo como ele se refere a Capitu é, para mim, uma forma de expressar um desejo ao avesso. Mas também o objetivo desse movimento é que, para as outras pessoas que estão ouvindo falar, é só um recurso manipulatório que ele usa para que as pessoas não percebam as intenções reais dele. Inclusive, uma coisa que eu queria dizer sobre pessoas assim, que desperdiçam muito do seu talento, né, muito do seu tempo, se dedicando a diminuir, difamar, denegrir as outras pessoas, gente, vocês estão desperdiçando um baita potencial natural em vocês mesmos, que tem uma galera da faculdade de marketing lutando para lapidar, que é a manipulação como forma de persuasão. Essa galera que tem baixa autoestima são os mais habilidosos manipuladores, porque esse recurso se torna uma ferramenta para eles conseguirem criar um clima para que consigam muito do que querem. Gente, vamos lá. Eu sei que vocês são bons justamente porque evitam a dor de olhar para si, mas eu garanto que vocês têm um baita potencial natural que está, infelizmente, sendo desperdiçado. É assim que eu lido com gente que não gosta de mim, dizendo que elas poderiam estar muito melhores do que elas estão se elas não perdessem tanto tempo tentando fugir de algumas coisas aí dentro. E no seu inferno particular, que essas pessoas implicam justamente com quem tem coragem de enfrentar o que elas não conseguem. Acabei, inclusive, de falar sobre a dinâmica que motiva o José Dias a detratar seu objeto de amor, sem conotação sexual, tá? Pode ser que sim, né? Que ele até tenha ali desejos carnais pela Capitu. Mas eu fiz um esforço a mais para tentar entender melhor o José Dias pela lente de contato, que é um tanto mais difícil de colher dados. E também para dizer que esses desejos e trocas entre pessoas, sejam do sexo oposto ou do mesmo sexo, elas se estendem para também além da conotação sexual, tá? Então, pode ser que também tivesse um desejo sexual, mas eu acho que vai além disso. Um desejo sexual por parte do José Dias pela Capitu. Em meio à detratação a Capitu, em um diálogo, ele reconhece que inveja a coragem dela, o que falta nele. Uma coisa para vocês pensarem, né? A inveja e o ódio relacionados, esses sentimentos dirigidos ao outro, é uma forma de demonstrar o amor ao avesso por esse outro. Claro que são expressões de amor um tanto inadequadas de se demonstrarem, mas não são o oposto do amor, tá?
O contrário do amor é a indiferença. O José Dias, ele faz muito uso da projeção e me conta que ele é bem dissimulado ao fingir se interessar por uma mulher mais velha, que é a Dona Glória. Quando, na verdade, ele tenta com muita força, a das palavras, esconder seus desejos pela Capitu. E a intensidade da difamação também é na mesma proporção à intensidade do desejo. Portanto, essa repressão do desejo original, acompanhada da projeção, é uma mentira que ele se conta para convencer a si de que, ao difamar um objeto de desejo, esse objeto perde a beleza. Uma outra forma de dizer a mesma coisa com outras palavras sobre a dinâmica da inveja. Então, o José Dias, sempre que ele pode, ele tenta dar um jeito de colocar a Capitu em uma posição desconfortável frente aos outros, né? E culpa a Capitu também caso aconteça algo ao Bentinho. Esse negócio de se preocupar com alguém no sentido de que algo trágico vai acontecer, sempre me chama a atenção nos livros e na vida real. Tipo assim, por quê? Eu achei que ele estava dando uma exagerada, né? As coisas trágicas que eu pensei que poderiam acontecer ao Bentinho foi ele assumir que ele ama a Capitu e, portanto, ele não ir para o seminário, ou ele se posicionar e assumir que ele tem os seus desejos e preferências que nem sempre vão ser os que a mãe espera dele. Tipo isso, gente. Essa é a tragédia. Assim, oi? Bom, se essa for a tragédia, no final das contas, uma tragédia é o que de melhor pode acontecer a ele para ver se ele se reinventa, né? O Bentinho, no caso. E, para vocês entenderem aqui, eu não consigo imaginar o que pode acontecer de pior ao Bentinho, que é mais impactante do que ele não conseguir dizer à mãe o que ele pode sugerir, por exemplo, de prato para o jantar. Tá nesse nível. Rindo com respeito. Que se de alguma forma, né, ele se mantém passivo é porque literalmente sair dessa posição tem sim uma conotação de tragédia para ele. E acreditem, crise de identidade é muito dolorosa e o Bentinho não tem estrutura para aguentar. Em resumo, a identidade do Bentinho e de qualquer outra pessoa a gente encontra quando a gente se separa do cordão umbilical. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês sobre esse recorte que eu trouxe da tragédia aqui do José Dias, como ele fala que a Capitu pode ser uma má influência para o Bentinho. Um aspecto curioso é a percepção diferente frente a essa mesma cena. A Dona Glória, ela não vê malícia neles dois brincando, no Bentinho e na Capitu, porque para ela, eles são crianças. A Dona Glória, ela vê Bentinho como uma criança porque é muito conveniente e confortável para ela que ele não cresça. Assim, ela pode sempre manipulá-lo, motivada pelos medos dela. Eu ia dizer que essa relação deles me lembra um pouco o complexo de Édipo, inclusive. Mas eu não quero discorrer sobre isso, eu prefiro o conceito de simbiose, porque dá para explicar melhor essa dinâmica. E o conceito de simbiose foi criado pela psicanalista americana Margaret Mailer, depois dela pesquisar e observar a relação entre mães e bebês, ou entre pais e filhos, né, porque pode acontecer também com pai e filho, não só mãe. A simbiose é uma relação que se estabelece entre mãe e filho de completa dependência. Então a Dona Glória tinha traçado toda a vida do Bentinho, mesmo ele não concordando com os planos, ele era incapaz de enfrentar a mãe e manifestar os desejos dele. E, portanto, estabelecer limites dessas demandas que a mãe planejou sem perguntar o que ele achava, sem perguntar o que ele queria, né? Há que considerar também os aprendizados culturais com a interferência também da religião, nesse modo que a Dona Glória tem de ver o mundo e, em consequência, como educou o filho. Nessa parte também, né, chamar atenção para a simbiose. Por quê? Porque ao se tornar padre, o Bentinho não teria esposa. Logo, a relação de dependência entre ambos seria mais forte. E ao idealizar a mãe, ao atribuir a essa mãe o papel de santa, ele também iria se manter ligado a esse vínculo que não é à toa, né? Santos são extremamente importantes para a Igreja Católica, basta você pensar no simbolismo atribuído a ser santo, né? Que foram pessoas que viveram uma vida idônea.
Tudo isso para dizer que ela acreditava na promessa dela de que o Bentinho ele estivesse predestinado a ser padre, né? O que conversa com aquela questão do Bentinho ser mais autocentrado. Ele ainda acha que o mundo gira em torno dele. Ele não superou a fase pré-operatória. Em resumo, a Dona Glória ainda não cortou esse cordão umbilical, o que é bem egoísta da parte dela, porque pela lógica da vida, né, o cuidador ele sempre se vai primeiro que os filhos. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu não sei o autor, que diz: felizes os pais que dão raízes e asas aos filhos. A Dona Glória, nessa simbiose, fez o que de pior pode deixar para um filho, que é o deixar desamparado para o mundo. O que, na minha interpretação, esse tipo de negligência parental me remete a ela ter medo de ficar só. No fundo, é sobre ela, não é sobre o filho. Quando alguém tem medo de ficar só, eu fico até incomodada de estar com essa pessoa, porque eu me pergunto, se nem ela suporta a própria companhia, como que eu vou gostar? E o Pádua é o pai da Capitu. O José Dias diz para o Bentinho que não é bom que ele fique andando com o Pádua. Aparentemente, os dois não se davam bem, né, o José Dias e o Pádua, já que o Pádua riu dos sapatos do José Dias. E eu trouxe esse recorte porque, gente, sabe quando vocês dizem, eu não entendo tal pessoa, ou eu não consigo acreditar que fulano foi capaz de fazer X coisa? As pessoas sempre nos dão amostras de quem são, nem sempre claras, mas sempre manifestadas, né? Então, uma outra adenda aqui, o que você também precisa entender nesse vídeo enorme, é que você é muito bom em algo sem precisar se esforçar. Tipo, eu preciso estudar para montar esse roteiro. Mas para fazer cada segundo do seu tempo dedicado a assistir isso aqui e saber que absolutamente tudo isso aqui é bem pensado, eu não preciso fazer o menor esforço. Eu quis dizer que faça-se um favor e depois desse vídeo comece a caçar em você o que você faz sem precisar se esforçar. Transforme isso em alguma coisa que te traga, seja lá o que você busca. Esse vídeo não é só sobre Dom Casmurro. Não é sobre desenvolver o hábito de ler, não é sobre ser intelectual, é sobre você usar o que você tem a seu favor. Então, se a mensagem não ficou clara, agora espero que fique. E se você tiver que guardar algo dos meus vídeos, só grave algo que você gravou e não sabe explicar. E eu fiquei mais de 24 horas escrevendo a mesma coisa com palavras diferentes. Eu só conseguia pensar em como deve ter sido bem mais criativo e leve ser artista nos tempos das cavernas. Há pessoas que realmente não passam confiança, ou coloquialmente falando, é ver para crer. Tipo, o Bentinho não é um narrador confiável. E honestamente, eu não acho que o Pádua riu dos sapatos do José Dias. E se riu, certamente o manipulador já está tão acostumado a distorcer uma situação de modo que essa distorção lhe sirva como vantagem. Que às vezes eu me pergunto se essas pessoas perdem a mão e acreditam nas próprias distorções. E digo isso porque há poucas coisas na vida que assustam mais do que pensamentos automáticos e, portanto, óbvios. Eles são poderosos justamente por serem óbvios e automáticos. O que eu vou dizer agora sendo mais objetiva e voltando ao livro. O Bentinho interrompe o José Dias e, pasmem, o Bentinho se posicionou. Ele discordou de alguém, ele defendeu alguém. Vocês acham que ele calculou isso? Não. Ele expressou de forma espontânea o que estava dentro dele. Primeiro, né, para dizer que o Bentinho também tinha um baita potencial de ser exatamente a pessoa que ele queria ser. Mas tornar-se não é tão fácil quanto dizer. Depois, o Bentinho diz que ele nunca ouviu o Pádua falar mal do José Dias. Ao contrário. Olha a ênfase. Ao contrário, um dos raros momentos em que o Bentinho foi sensacional e ele nem se deu conta. E aí ele concluiu, né, abre aspas, nos dias que o ouviu falar dele, o elogiou, fecha aspas. Ele tá falando do Pádua, quando o Pádua fala do José Dias. E bem, gente, eu não recomendo você ser uma pessoa muito autocentrada, porque, nossa, como é complicado lidar com pessoas que, nas palavras do Jota Quest,
abre aspas, viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Para perceber que olhar só para dentro é o maior desperdício. O seu amor pode estar do seu lado. Fecha aspas. Essa música é belíssima. Bom, a resposta do José Dias foi, como sempre, usar a melhor habilidade a serviço do desserviço. Então José Dias, está aqui manipulando toda a história porque ele não quer o Bentinho perto da Capitu. E ele denigre a imagem do pai dela. Novamente, né? Ele está sempre denigrindo a imagem de alguém para conseguir o que ele quer. Quando não é da Capitu, é do pai. Eu acho mesmo que o José Dias, ele também sente um ciúmes do Bentinho, tá? Agora, sentir ciúmes é um tanto estranho, se você for pensar no contexto. Por quê? A definição de ciúmes é triangular, é um trisal. E, bom, em que um dos amantes, ele sente que pode perder o amor para o rival. E, portanto, se o José, ele não tinha nada com a Capitu, ciúmes não faz sentido. Não sei. Agora, inveja, já a gente entra num contexto assim, faz um pouquinho mais de sentido também. E aí, esse é um ponto que eu vou deixar em aberto, tá? Porque me chamou a atenção, mas eu não consegui concluir muita coisa. Para mim, é um ciúmes. Para mim, tava mais para ciúmes. E esse trecho me reforça que o José estava bem interessado na Capitu, de modo que o Bentinho não ia gostar de saber. Portanto, ali o Bentinho era um rival. O Bentinho era mais de palavras, imaginação, criatividade e ok, isso é massa. Isso é uma predisposição nele muito boa, eu gosto bastante. Mas toda essa salada sem colher, sem a colher da ação, ele era bem mais passivo, né? Essa receita boa, sem uma colher, tem tudo para apodrecer parada. E o Bentinho jurava muito, fazia promessas, ele não as cumpria. E palavras e a imaginação são justamente mais um combo que está a serviço da passividade. Mas notem o contraste, né? Que a Capitu, na mesma idade, ela tinha uma postura completamente diferente. Ela já tinha mais atitude. Até o próprio Bentinho assume que aos 14 anos a Capitu já tinha ideias atrevidas. E eu acho tão triste ver o Bentinho se transformar de um moço legal em uma pessoa que vai se definhando a olhos vistos. Ele tinha um baita potencial, mas deixou a colher ser enterrada junto com a mãe. O Bentinho descreve a Capitu como minuciosa, atenta, curiosa e diz que ela era mais mulher do que ele era homem. No colégio, além de ler e escrever, ela também aprendeu francês, ela cultivava o hábito da leitura, ela quis aprender piano e não quis aprender a fazer renda. Só não aprendeu latim porque o padre Cabral disse que não era língua de meninas. Então já dá para perceber que ela teve muitas das suas potencialidades castradas e teve que se ver representada em figuras que a oprimiam, né? Já que o Bentinho nos conta que ela admirava homens que fizeram grandes feitos na história. Lembrando quando eu falei que a religião foi a primeira forma de controle e opressão? Pois é. E esse controle e repressão não se limitam apenas à figura feminina. Agora vamos falar sobre a famosa descrição. Abre aspas, olhos de oblíqua e dissimulada. Fecha aspas. Quem vocês acham que disse? Quem não leu o livro? Acho que vocês já sacaram, né? Que foi o José Dias. Curioso que os recortes atemporais que povoam o imaginário popular essa frase e a menção chula e limitante de dúvidas do caráter da Capitu. O que me remete a essa mulher ser tão fenomenal que atraiu mais atenção que o protagonista. Deve ser porque ela é protagonista da existência dela e aí roubou a cena. Mas voltando ao Bentinho, ele relata que não via nada de errado com os olhos da Capitu e os achava doce. O curioso é que depois eu vou trazer para vocês um recorte sobre uma descrição bem diferente sobre os mesmos olhos. E o que é que muda? É apenas o humor de quem os descreve. Eu gosto de pensar que as descrições subjetivas sobre um fenômeno, que é, por exemplo, todo mundo sabe o significado do que se convencionou para o significante de olhos, certo? Mas dizer algo para além disso é dizer muito mais de quem se fala.
e também dizer sobre a sintonia emocional de quem está falando. E dito isso, eu quero trazer o recorte de que as nossas emoções são como lentes que modificam o modo como nos comportamos no dia a dia. Portanto, a frase que diz que é bem apropriado não tomar decisões sobre fortes emoções, que inclusive é o Sun Tzu que traz no seu livro A Arte da Guerra, bem certa. Vale para a vida também. E às vezes, uma determinada emoção, um momento específico da sua vida que você considera que foi muito incrível ou que foi muito difícil, é uma lente. As emoções por trás dessa vivência é uma lente que vai influenciar muito, porém não vai te definir, tá? Mas elas definem mais um recorte do seu estado de espírito interno naquele momento. Por isso que é tão importante termos claro qual que é a nossa bússola que nos guia, que são os nossos valores pessoais. Se qualquer coisa der errado, você sabe voltar de alguma forma que você ainda não sabe como, mas já tem uma direção do ponto de partida para recomeçar. A Capitu, né, como eu falei, ela é a personificação das qualidades e habilidades que o Bentinho queria ser e ter. Nas palavras dele, ela não só se dominava muito bem na presença da mãe, quanto na do pai dela. Ele até revela em certa passagem que tem inveja de como ela consegue agir com bastante autocontrole diante de diversas situações que ele mesmo não conseguia não se denunciar. Ele também observava o quanto a Capitu sabia exprimir o que ela queria, mesmo que fosse contra o que os pais esperavam. E a Capitu dissimulava muito bem qualquer situação frente aos pais, né? Alguma situação que não eram para estar fazendo, tipo se beijarem. E não porque ela fosse de caráter duvidoso. Ao contrário, mas era porque ela tinha atitude para tal. E também ela tinha uma certa malícia. E a malícia, convenhamos, né? É um recurso que ajuda bastante a selecionar quem entra e quem sai da nossa vida. E dá para usar, né? Autocontrole, máscara social, para entender, ler o ambiente, entender qual ambiente você pode ser vulnerável, com quais pessoas você pode se abrir um pouco mais, quais ambientes você tem que levantar a guarda, ficar mais atento. Então, tudo isso ela sabia obter essas percepções do ambiente. Também ainda em relação a Capitu, o Bentinho chega a dizer que sente inveja dela por saber se controlar tão bem, por saber deixar transparecer apenas o que quer que os outros vejam. E você pode usar o adjetivo dissimulada ou não, pode ser, depende dos olhos de quem vê. Em relação ao Bentinho, o pior é que os olhos que são tão bons para ver são péssimos para enxergar. Eu tento fazer um exercício de me despir das minhas crenças limitantes, estereótipos e preconceitos, para tentar fazer com que os meus olhos enxerguem da melhor maneira que eu possa conseguir, com palavras também que não soem tão pejorativas ao enxergar esse outro. Outro recorte interessante é quando o Bentinho tem um sonho com o imperador. Uma prova de que o Bentinho se satisfazia mais na imaginação do que na realidade. Então ele imaginava, nesse sonho, ele conta que ele imaginava o imperador intervindo pelo prestígio, né, que esse imperador, pela figura, carrega. Então o imperador entra na casa da Dona Glória, todo mundo da vizinhança vê, se pergunta o que está acontecendo, aparências, né? E ele também, né, vê mais o que quer ver do que o que de fato a realidade como se mostra. Então, quando ele contou a Capitu sobre o sonho, ela pediu que ele deixasse o imperador de lado, ou seja, se ligasse às ideias mais práticas. A partir daqui, já dá para começar a pensar sobre o fato do Bentinho se apegar bastante às suas fantasias. E agora eu vou falar para vocês sobre um mecanismo de defesa chamado fantasia autística. Eu vou falar com base no artigo do psicanalista J.C. Perry. Vou deixar o link do artigo abaixo. Na fantasia autística, o indivíduo lida com conflitos externos e internos através de um excessivo sonhar acordado, como substituto de relações humanas ou de ações mais efetivas, diretas e eficazes na resolução de problemas, tanto como um substituto da resolução de problemas externos ou como uma forma de expressar e satisfazer os desejos e sentimentos.
mesmo que o sujeito esteja consciente de que eu estou apenas imaginando. Agora vou falar da função desse mecanismo. A fantasia permite ao sujeito obter temporariamente uma satisfação indireta através do imaginar uma solução para um problema ou conflito real. O sujeito sente-se bem ao usar a fantasia e momentaneamente evita a sensação de impotência. O fantasiar pode substituir totalmente a tentativa realística de satisfação do desejo e resolução de conflito. Isto, porém, se verifica sem nenhuma perda da capacidade do sujeito de perceber e examinar a realidade externa. O sujeito conhece de fato a diferença entre a vida real e a fantástica. E é uma maneira do Bentinho também aliviar a tensão sem passar pelo desconforto de ter que se posicionar de forma direta. Os brinquedos do Bentinho, eles eram sempre relacionados à igreja. A Dona Glória justifica que o fato do Bentinho estar vivo era um milagre, é o que ela justifica para querer direcioná-lo para o seminário, algo que ele não queria. O que reforça essa questão de ele não ter abandonado a fase mais narcisista. Afinal, o menino foi tratado como o escolhido por Deus. E até hoje nutrimos uma visão antropocêntrica, do homem como imagem e semelhança de Deus, isto sem falar que o universo ainda gira em torno da Terra para muita gente. O primeiro beijo para Bentinho foi surpreendente, e surpreendeu também o quanto a Capitu se recompôs depressa, quando quase foram pegos pela mãe dela. E o Bentinho ficou calado. Eu já imaginei quase uma estátua, em que até a cor dele deve ter denunciado ele. Como se ele fosse incapaz de não se denunciar com todos os seus gestos. Ele até diz que, aspas, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava em silêncio. Fecha aspas. Achei belíssima essa descrição do Machado. Após o beijo, ele disse, sou homem, mas o que isso quer dizer? Que ele teve um ato de audácia? Que ele fez algo pela primeira vez na vida que não fosse o que a mãe queria? Tendo em vista que ele fazia tudo o que a mãe queria e ele nunca tinha coragem para desafiá-la, ele sempre por dentro se ressentia, mas assim, em atitudes ele geralmente não fazia muita coisa. A Dona Glória também tem um comportamento que o Bentinho herdou. A mãe também idolatrava o marido, que foi o pai do Bentinho. Então o Bentinho agora tem esse mesmo comportamento com ela. Ela quis manter a casa porque tinha memórias desse pai, mas ela não conseguiu por causa das despesas, em relação à casa. Mas isso não a impediu de conservar outras coisas desse pai. E agora eu fico em dúvida se manter o Bentinho junto a ela era uma forma de manter esse pai junto a ela. Porque a prima Justina, ela diz que a Dona Glória é medrosa e não tem ambição. Bem, isso aqui tem a ver com ela também querer ter o filho por perto. O Bentinho é muito devoto a essa mãe. Ele diz que ela é adorável, uma santa, uma alma íntegra e pura. E novamente eu vou trazer para vocês aqui um conceito de idealização de acordo com o J.C. Perry. É a idealização. O indivíduo lida com conflitos internos e externos, atribuindo qualidades exageradamente positivas a si ou a outros. Agora, a função. Na idealização, o sujeito descreve relações interpessoais com outros, incluindo instituições, sistemas de crença e etc., que são poderosos, reverenciados, importantes, etc. Isso usualmente serve como uma fonte de gratificação, assim como de proteção contra sentimentos de impotência, inutilidade e outros. A defesa ajuda o sujeito a sentir-se importante como o outro por associação. O sujeito vê o outro exageradamente bom e poderoso, e embora consiga ver que tal pessoa tem também defeitos, a importância destes é diminuída de maneira que a imagem do outro permaneça altamente valorizada. Bom, vamos pensar aqui. No cenário mais adequado, temos que reconhecer
que a pessoa que é nosso objeto de amor também vai despertar em nós afetos negativos e tudo bem. E para que esse conceito fique mais palatável, eu vou trazer a percepção de vocês um raciocínio que ele é simples. O fato de vocês não gostarem da atitude de alguém não invalida o amor. Não é invalidada a história junto dessa pessoa. Então, com a idealização, a figura da mãe ficou protegida. Mas a raiva não deixa de existir só porque você finge que ela não está lá. Então, se você ignora, ela continua lá, mas ela vai ter que sair de alguma forma. E aí que entra a Capitu. Ela tem a mesma dinâmica da Dona Glória, só que agora ela pode ser uma figura que, por não estar protegida pela idealização, ela pode ser alvo de afetos negativos dele, e não só. Já teve vezes em que ele sentiu tanta raiva a ponto de simular na cabeça dele, por exemplo, como ele ia matar a prima Justina. Principalmente quando ela sempre aproveitava uma deixa para dizer que a Capitu estava de namoro. E os detalhes dessa fantasia incluem matá-la de várias formas, incluindo as que não são rápidas. Fantasias do Bentinho. Gente, criativo ele é, eu sempre ressalto isso. Mas o Bentinho ele pede ajuda ao José Dias para demover a mãe dele da ideia de mandá-lo para o seminário. Mas logo depois dessa conversa já percebemos que o Bentinho ele tem pouca malícia e poder de barganha, né, também, de forma mais assertiva. E aí o Bentinho ele pede ajuda ao José Dias para demover a mãe da ideia de mandá-lo para o seminário. Mas logo depois dessa conversa já percebemos que o Bentinho tem pouca malícia e também, né, ele tem pouco poder de barganha de forma mais assertiva. Primeiro porque ele está pedindo ajuda à pessoa que o vê como um rival. E bem, no ciúmes triangular você quer destruir o seu rival. Então o Bentinho estava basicamente dando armas ao José Dias. E aí o José Dias já diz logo que não vai se meter. Então o Bentinho tenta dissuadir a mãe com um brilhante plano em que ele diz que faz tudo o que ela quiser, menos ir para o seminário. Inclusive, o tom de voz com que ele pede ajuda ao José Dias, até mesmo o próprio Bentinho, ele tem a percepção de que ele fez esse pedido acompanhado de uma voz tímida e pouco audível. A prima Justina diz que a vida de padre é bonita e pergunta se o Bentinho quer ser padre. Ele diz que gosta do que a mamãe quiser. Ele não conseguiu se diferenciar dessa mãe. Essa simbiose, ela tá tão intensa que ele não sabe quem que ele é. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe existir sem a mãe. E portanto, fica até meio óbvio ele repetir a relação com a Capitu, a relação que ele teve com essa mãe. Porque ele precisava se casar com alguém que fosse tão dominadora e uma figura expressiva e de presença forte como essa mãe, né? Então, a Capitu se encaixa nessa dinâmica. E aí, o Bentinho pede ajuda para a prima Justina, né, para demover a mãe da ideia de mandá-lo para o seminário. E ela diz que só se mete se for chamada. O que seria novamente uma péssima pessoa para pedir ajuda, né? Já que a prima Justina é bem negativa e implica facilmente com tudo. Uma típica distração para ela desviar o foco dela. Já que ela diz que o marido dela, que agora está morto, era alguém incomparável. Mas em vida eles viviam brigando e antes mesmo dele morrer, eles haviam ficado alguns meses separados. Realmente, fica muito fácil não ter conflitos com alguém que não está mais vivo, né? Ela também fala muito mal da Capitu sempre que pode. Ela usa muitas palavras no duplo sentido para se comunicar, o que para mim me parece ser uma pessoa mais passiva-agressiva, alguém que vai sempre castrar quem mostra que ela tem escolha. Toda vez que tem a oportunidade, ela fala pro Bentinho que a Capitu também tá de namoro. Ela sabe que isso vai machucar o Bentinho, mas ela pouco se importa se os palpites dela têm bases fundamentadas ou com vozes na cabeça dela, né? Então, sempre que ela pode boicotar o plano de alguém, ela o faz. Sabe aquela pessoa infeliz que o mundo todo também não pode estar feliz? Pois é a prima Justina. Não sejam uma prima Justina. Ninguém gosta de alguém assim. Nem ela mesma gosta dela.
E aí deve ser mesmo um inferno particular morar dentro de uma casa tão escura assim. E um dia o Bentinho, naquele dilema, né, vendo que ele mesmo teria que resolver a sua questão junto à mãe, sem pedir a intercessão de terceiros. Ai, eu tô adorando usar umas palavras aqui canônicas, sei lá. Intercessão de terceiros. Me inspirei aqui na religião. Começa dizendo, né, que precisa falar algo à mãe. Eu achei curioso que ele nem mesmo diz o que é, e a Dona Glória já se antecede perguntando se ele está se sentindo bem. Uma atitude que vem acompanhada de muito susto, e ela já começa a perguntar onde está doendo, já começa a palpar o filho para ver se ele tem febre. Um pouco exaltada demais, eu diria. O que me chama a atenção, né? Haja vista que o Bentinho nem disse ainda o que ele queria falar, o que essa atitude diz pela ausência do que não diz. E mesmo depois dele dizer que não tá doente, né, ela continua não o ouvindo. Notem, né? Assim, o autocentrado não ouve o outro mesmo. Ele é filho de uma autocentrada. Mesmo assim, ela acende uma vela. No final, o Bentinho só tem coragem mesmo de perguntar quando que ele vai para o seminário. O que me remeteu um pouco a essa cena? Eu acredito que ela já sabia que ele ia confrontar ela. E na cabeça dela é mais ou menos como assim, não, ele só pode estar delirando de me confrontar, ele não tá passando bem, ele não pode me confrontar, ele nunca fez isso. Então ela novamente está fazendo um movimento que o impede de crescer, o impede de impor limites, de expressar que ele não é uma extensão delas, porque quando alguém impõe limites ao autocentrado, é como se ele estivesse dizendo, não é você que sabe o que é melhor para mim, eu também tenho minha subjetividade, também tenho minha identidade, tenho meu direito de escolha. Então é como se você sinalizasse para o autocentrado que você não é uma extensão dele, que você ama essa pessoa, mas que não necessariamente você precisa fazer tudo o que essa pessoa julga que é certo, ou julga que é o que você precisa, né? E pensei também, né? Que medo é esse dessa mãe? Por que um medo tão desproporcional ao pensar que pode perder esse filho? Meu palpite, mais uma vez, converge para o medo que ela tinha de ficar só também. E o que me remete a ela não ser uma companhia nada agradável nem para ela mesma. Daí precisar estar sempre ocupada planejando a vida inteira do filho, porque olhar para a vida dela deve ser insuportável demais. A mãe diz que quando ele terminar o seminário, ele vem morar com ela, o que reforça novamente a dinâmica da simbiose, que eu já expliquei para vocês. Ela disse também que sentia a separação, né? Ela está se referindo enquanto ele já está indo para o seminário. Depois ela nega que fosse separação, como se fosse algo insuportável para ela, né? Então ela nega, faz um movimento de negar, que negação é um mecanismo de defesa. Então há algo nessa promessa que vai muito além, aliás, muito atrás, né? Tem a ver com a morte desse pai. A relação deles é de completa codependência da Dona Glória com o Bentinho, e tem vezes que ele diz, eu só gosto da mamãe. Ele não cresceu. A mãe o mantém nessa condição assim, porque ela será uma eterna cuidadora dele. E se ele se torna um homem, não há necessidade de cuidado. Ao menos não cuidado como ela está imaginando, esse cuidado sufocante. Enquanto seres, sempre precisamos do cuidado do outro. Mas é um cuidado que você leva em consideração a opinião e os desejos desse outro, até mesmo quando esse outro não quer ser cuidado. Quando ele quer passar por uma situação sem necessariamente estar ao lado de tal pessoa. Então, na cabeça, na lógica dela, né, lógica pessoal dela, se ele não crescer, ele sempre vai precisar ficar orbitando em torno dela. Ela só se esqueceu de pensar que padres também morrem. Finalmente, ele diz à mãe, né, que não sente vocação para ser padre, e essa mãe é bem autocentrada, como eu já trouxe antes. Eu fiquei em dúvida se a tendência dessa mãe é ser mais dominadora ou manipuladora, porque ambas têm em comum o fato de que precisam tanto da sensação de controle, que não leva em conta os desejos e a individualidade do outro. Isso justifica muito do porquê ela criou o filho como alguém que tem que ser um ser dependente, porque assim seria o único jeito de ele não deixá-la. Nessa parte, a Dona Glória responde que ele gostava sim
da ideia de ser padre e argumenta que ele gostava de tudo relacionado à igreja, né? E que até os brinquedos dele eram relacionados à igreja. Voltando à tendência manipuladora e dominadora, quando elas se misturam, né? Quem que vocês acham que fez a escolha dos brinquedos? Quem que vocês acham que fez a promessa? E aqui eu vou falar um pouquinho da inversão, mas guarda aí. A vocação, ela vem com o costume, e ele se resignou, e nas palavras do próprio Bentinho, ele se resignou a voltar a ser o filho submisso. A mãe justifica que Deus salvou a vida dele, o que implica aqui em uma manobra de fazê-lo se sentir culpado, e uma pitada de drama reforçando que ele seria castigado. E ela conclui que ele está com manha. O que, lembrando aqui, gente, ele nessa fase aqui, ele tem um adolescente de 16 anos, tá? Manha cabe mais a crianças. Mas é difícil esperar um comportamento adulto da eterna criança que ela criou, né? Nessa fase da adolescência, e com o Bentinho no seminário, a Capitu pergunta ao Bentinho se ele tivesse que escolher entre ela ou a mãe, quem ele escolheria. E ele não responde, ele foge da pergunta. E um detalhe interessante. Segundo as percepções do Bentinho, antes da Capitu fazer essa pergunta a ele, que é uma pergunta bem específica, ele diz que ela o olhou com olhos que na definição do José Dias, né? Lembra a definição do José Dias? Oblíqua e dissimulada. Lembram que eu falei mais cedo que as nossas percepções elas estão comprometidas pela nossa sintonia emocional? Que é um exemplo, se você estiver mais feliz, você tende a ver o mundo com contornos mais positivos. Mas se você estiver meio brocochô, você tende a enviesar suas conclusões do mundo pelo viés mais negativo, pelo viés emocional mais negativo. Então ontem o mundo era mais acolhedor, hoje o mundo pode ser mais hostil. Então, Bentinho, enquanto estava no seminário, ele pergunta a José Dias como está a Capitu, né? O que o José Dias responde, que ela está alegre, acrescenta que ela é uma tontinha e que está demorando muito para pegar algum peralta da vizinhança. Eu não espero nenhuma notícia boa vinda de quem o José Dias gosta. Eis o paradoxo. O Bentinho, ele nem ouve o que vem depois e fica entre a raiva e os ciúmes. Fica ali numa sintonia emocional, tipo isso, bem complicada. E vocês acham que o José Dias, ele não sabia que essas palavras, com ou sem fundamentação, não iriam perturbá-lo? Vocês acham que ele não sabia, que ele não fez de propósito? Claro que ele fez de propósito, né? Vamos combinar que o Bentinho, ele não sabe muito bem identificar as pessoas às quais o manipulam. E o José Dias não tem lá a opinião mais confiável, ao menos não em relação a Capitu. O Bentinho não teve pulso para enfrentar a mãe. Agora, qual que é o problema da Capitu estar feliz fora? Se ele estava infeliz no seminário, a Capitu também tinha que estar infeliz? Mas ele não estava vivendo de acordo com as escolhas que deixou que fizessem por ele? Nesse momento de raiva, ele quis imediatamente ir à casa da Capitu e fazê-la dizer quantos, mas novamente ele não fez nada. Mas os sonhos o perturbavam. Então, nada de atitude, zero, mas a mente era bem criativa. E os sonhos também eram com conteúdos de que algum peralta cortejava Capitu. E aí, como o Bentinho, ele se sente transparente, e ele até, de certo modo, ele é transparente, ele fala, né, que tem ocasiões em que o José Dias olha para ele e ele tem a impressão que o José Dias lê os seus pensamentos, os pensamentos dele. O que acentua muita culpa nele, e ele fica bem desestruturado, fica mais perturbado, que é uma forma do corpo e das emoções dele comunicarem o que se passa internamente, né? Que é algo que ainda falta meios dele lidar. Então, só para fazer um paralelo, quando você se sente desestruturado frente a uma situação, é porque você ainda não tem nenhum aparato psíquico para dar conta, para conter esses casos. E você que lute para conseguir desenvolver. Mas normalmente o primeiro impulso é buscar algo que sirva como fuga. E aí cada um vai ter a fuga a qual mais se identifica, né? Mais conhecida também como excesso. E todo excesso ele vai contar sobre uma falta. Analisando essa frase
aqui, em contexto com o livro e com o Bentinho, é uma base que ele nunca teve. Porque a mãe ela foi egoísta demais e o super protegeu para que ela não ficasse só. Então ele chama a mãe de mamãe ainda, até porque ela o trata como uma criança, né? As perguntas sobre o seminário incluíam se o tratavam bem, se doía alguma coisa nele, se ele estava dormindo bem. Muitas vezes eu vejo um movimento nela que é como se ela impedisse o crescimento e o amadurecimento do próprio filho. Isso é, qualquer outra coisa menos amor. Agora vejamos como esse amor, né, que o Bentinho recebeu se volta para Dona Glória. Então, quando a Dona Glória ficou doente, a primeira coisa que o Bentinho pensou foi que se a mãe morresse, acabava o seminário. Um pensamento que foi seguido de remorso. E bem, um dos sintomas da desestruturação pode incluir ideias delirantes ou ideias paranoides. Para justificar essa questão das ideias paranoides, gente, tem uma questão muito engraçada. Quando ele pensou isso, ele estava com o José Dias no quarto da mãe. Ele achou que o José Dias tinha lido o pensamento dele. É isso que eu quero dizer com ideias paranoides, ideias mais delirantes. Não tem como, é impossível alguém ler, mas dá para se imaginar por quão expressivo alguém é, dá para se imaginar, ter uma ideia do mundo interno dessa pessoa, mas não dá para ler pensamentos. E ele pensou em pedir ao José Dias que não contasse nada a ninguém. Olha o nível, tadinho. E aí, nessa culpa, ele disse a si mesmo que ele ia se punir, né? Tamanha angústia que ele também começou a sentir nesse momento, ainda mais quando ele encontrou a mãe, né? E o José Dias também é uma figura desagradavelmente curiosa. O Bentinho já estava adulto e culpado, o que é excelente de se dizer a ele nesse momento, que o que a mãe dele tinha era gravíssimo. José Dias era médico? Não. Agora o subtexto fica a cargo de vocês. Então a mãe o repreendeu o Bentinho porque ele estava chorando e ela disse que ela estava só com uma febre. O Bentinho fez uma promessa de que iria rezar ali 1000 Padres Nossos para poupar a vida da mãe, né, nessa culpa. Então ele estava se punindo. O católico adora isso, né, gente? Tem uma questão masoquista na religião católica que é curiosíssima, né? Bentinho, meu filho, cresce, guri, cresce, menino. Você precisa que a sua mãe morra para você tomar conta da sua vida? Ele achou que a Capitu fosse suspeitar também do comportamento dele, que parecia um tanto preocupado demais, o que me lembra um mecanismo de defesa chamado formação reativa. Novamente, peço ajuda aqui do J.C. Perry. Definição. O indivíduo lida com conflitos internos ou externos, substituindo comportamentos, pensamentos ou sentimentos que são diametralmente opostos aos seus pensamentos ou sentimentos inaceitáveis. Agora, qual que é a função? Na formação reativa, um impulso original é considerado inaceitável pelo sujeito e uma substituição inconsciente é feita. Sentimentos, impulsos e comportamentos de uma matriz emocional oposta substituem os originais. O observador não vê a alteração, mas apenas o produto final, substituindo os sentimentos inaceitáveis originais pelo seu oposto. O sujeito evita sentimentos de culpa. Além disso, a substituição pode gratificar um desejo de se manter moralmente superior. A formação reativa pode ser razoavelmente inferida quando um sujeito reage a um evento com uma emoção oposta, ou de matriz oposto àquele evocado usualmente nas pessoas. Ela é mais clara em exemplos em que o cuidado e a preocupação são substituídos por irritação ou medo em relação àqueles que agem contra o sujeito. Ela também é vista quando grosserias ou depreciações são substituídas por preocupação ou interesse. O Bentinho e todos do mundo podem, nas palavras do próprio Machado, abre aspas, escapar a todos, mas não escapam a si mesmos, fecha aspas. O Bentinho, ele não costuma simular as coisas, mas
Tem um trecho que é bem curioso que ele conseguiu, viu, gente? Que é quando ele não quer ir ao seminário para ter uma conversa com a Capitu. E aí ele fala para a mãe que está doente. O que isso significa? Que agora ele vai conseguir faltar ao seminário, falar com a Capitu e ainda receber cuidados da mãe. Curioso que nesse aspecto ele consegue ser bem dissimulado. 3 ganhos, ganho triplo, delícia. Tem um outro trecho também que eu achei bem interessante, que é sobre a morte do que foi um quase amigo do Bentinho, que é o personagem Manduca. Então, de algum modo, o Bentinho ele não gostava da ideia de lidar com a ideia da morte, né? Pois bem, o Manduca morreu algumas horas depois que ele estava feliz da vida de ter visto a Capitu. E ele ficou transtornado frente à ideia de ter que ir ao enterro. Um tipo de desequilíbrio que ele não conseguia nem falar as palavras de maneira compreensível. Ele ficou desnorteado e ele entrou numa espécie de dissonância cognitiva, né? Então ele deixou o corpo dele o guiar até onde o defunto estava, como se ele estivesse de fato numa dissonância. Ele estava só presente de corpo, mas os pensamentos dele estavam em outro lugar. Então ele não tinha maturidade para lidar também com a ideia de morte. E a raiva dele reprimida, ele até fala que ele direciona essa raiva para um amigo morto. E ele fala que o amigo podia ter escolhido outro horário para morrer. Percebem uma dissonância emocional assim, eu acho até grave. Então ele deixou o corpo guiar, que é o que ele faz a vida toda, né? Um reflexo de como ele deixou também a mãe o guiar. E um detalhe, o Manduca, ele tinha 18 ou 19 anos, poucos anos mais velho aqui que o Bentinho, o que nos leva a concluir que o Bentinho entrou em contato com a vida e com a morte no mesmo dia. E o que essa morte não escolhe idade, né? A morte é a vida, que eu quero dizer. Ele teve um momento muito bom com a Capitu, que ele estava muito feliz, depois o amigo dele faleceu. E aí ele ficou bem desestruturado. E o pai do Manduca, ele perguntou se o Bentinho ia ao enterro e ele apenas respondeu que faria o que a mãe quisesse e saiu rápido. Lembra que ele tá desnorteado aqui nessa parte. Bem transtornado. Tipo, eu vou lá para casa perguntar para minha mãe como eu me sinto. Autocentrado? Sim. Incapaz de entrar em contato com os sentimentos dele? Também. Check, check. A culpa é bastante misturada com o forte lado autocentrado, ele se consola da seguinte maneira. Então, eu acredito que ele se sentiu culpado de ter pensado que o amigo dele podia ter escolhido uma outra hora para morrer, né? Mas vamos lá, né? Porque ele tem que arrumar um consolo, né? Porque esse pessoal é masoquista, mas também tem que cuidar das feridinhas. Ele se consola da seguinte maneira: nas cartas que ele trocou com o Manduca sobre política, a qual ambos defendem lados opostos, o Bentinho se vê como alguém que lhe deu algum alívio e felicidade durante o tempo em que o Manduca estava doente. Isso me remete a dar a si próprio o mérito da redenção. Tá. Como sofre esse Bentinho? Mais um exemplo de como ele se vê no centro do universo. Não porque é altamente narcisista, mas porque ele tem muita certeza e nenhuma dúvida. E no vídeo 2 eu falei para vocês sobre a diferença entre uma personalidade mais autocentrada e a de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, Bentinho, junto com o amigo do seminário Escobar, eles conseguiram bolar um plano, né, do Bentinho escapar de se tornar padre. E ainda assim, a promessa da mãe se cumprir, que foi acharem um substituto para ficar no lugar dele. Alguns anos depois, o Bentinho se forma em Direito, ele se casa com a Capitu, e depois de muito tempo planejando uma criança, veio o primeiro filho. E eu falei também no vídeo 2 para vocês sobre os 3 tipos de ciúmes, né, que o Freud descreve como o competitivo, o projetado e o delirante. Em relação a Capitu, vemos um ciúmes mais projetado e delirante, e em relação ao Escobar, vemos uma tendência ao Bentinho sentir um ciúmes de uma forma mais competitiva. E
o Escobar, em determinado trecho do livro, ele morre, e no velório, vocês acham que o Bentinho ficou prestando atenção em quem? No modo como a Capitu olhava para o amigo morto. E ele, aí, nessa paranoia, concluiu que naquele olhar havia muito mais do que uma tristeza pelo amigo que partiu. Como eu já disse antes, a paranoia é uma ideia fixa, uma crença sem bases na realidade. Então, quando o seu foco não está no que está acontecendo, é porque você não consegue dar conta dessa realidade que está se mostrando. Então, a gente já viu antes que ele tinha problemas em lidar com a morte do Manduca. Novamente, nesse momento da morte do Escobar, ele não está no enterro. Ele está caçando pelo em ovo. Ele está pensando em outra coisa. Ele está num mundinho particular dele, numa paranoia privada que ele criou, uma ideia fixa, para que ele fugisse de entrar em contato com o que estava acontecendo. Então já percebemos que lidar com a morte não é algo que ele consegue. Com o Escobar morto ou não, o Bentinho de alguma maneira iria concluir que o modo como ela olhava para ele tinha algo a mais. E convenhamos, nada mais confortável do que achar a desculpa perfeita, ainda que sem bases, para não ter que encarar as projeções de desejo pela mulher do amigo que o Bentinho tinha. Pronto. A culpa foi resolvida, Capitu virou bode expiatório. Ao que parece, a Capitu é linda. Dá para concluir isso sem uma palavra sequer de maneira direta de menção à beleza dela. Porque tem muitas pistas que já dá para dizer que ela incomodava. E convenhamos, ninguém se incomoda com uma pessoa que não tem qualidades notáveis. José Dias e a prima Justina, por exemplo, sempre que podiam a criticavam. Mas não eram quaisquer críticas, eram sempre menções de que ela estava de namoro. Ou seja, indiretamente já dá para intuir que uma moça que chama a atenção dos homens não é feia. Mas ambos também não são personagens confiáveis. Adicione isso ao fato de que esse livro é um romance psicológico e que estamos acompanhando todos os personagens pelos olhos do Bentinho, que distorce bastante a realidade, com altas doses de projeção. Os comentários deles me parecem ter um tom com contornos negativos, com agressividade passiva, inveja, rancor, manipulação, e daí eu sempre tenho uma frase que raramente digo, mas que sempre me acompanha. Se alguém que eu não simpatizo, por ver nessa pessoa valores humanos nada compatíveis com os meus, daí, se essa pessoa fala mal de alguém, eu penso, acho que eu iria me dar muito bem com essa pessoa que fulano tá falando mal. A questão sobre pessoas com essas ideias que precisam de um auxílio psicológico é que elas sofrem internamente em uma intensidade que mesmo na inversão de papéis, nada é suficiente para aliviar os seus sofrimentos não pronunciados. Elas sofrem tanto dentro de si e transformam o inferno no lugar que jamais vão poder escapar, que é dentro de si mesmas. A Capitu, ao ver o Bentinho mais calado e aborrecido, ela tenta sugerir algumas ideias para que ele melhore e sugere uma viagem e outras opções de diversão. Ele diz que os negócios vão mal, o que era mentira, já que no capítulo seguinte ele afirma que os negócios vão bem, tá, gente? Mas ali na hora a Capitu acreditou. Ela diz que pode vender as joias que ela tem, eles podem morar em um lugar menor, e ele diz que sente que as palavras dela foram ternas, o que o deixou com ainda mais raiva. Gente, essa mulher é muito massa. E eu não tô falando isso pelo viés de alguém que é mulher, não. Eu tô falando isso com base no subtexto. Se qualquer pessoa observar mais atentamente esse livro e aguçar a percepção, vocês vão ver que a Capitu merece uma retratação social. Ao meu ver, essa obra do Machado está fazendo uma denúncia do quão muitas Capitus foram diminuídas apenas por serem mulheres. E uma coisa que eu admiro imensamente é quando um autor transcende o seu contexto social, o contexto da época em que estava vivendo. Olhando para o contexto histórico ao qual Machado estava inserido, ele tinha tudo para escrever o avesso. Hoje, é fácil dizer que as mulheres merecem mais destaque, mas será que todo mundo diria isso se vivesse em uma sociedade em que todos dizem o contrário?
Como você sustenta uma verdade quando todo mundo ao redor diz que a sua constatação é mentira, que você é doido, que é loucura dizer que mulheres são iguais aos homens em direitos e deveres quando elas são analfabetas? Claro que é fácil justificar que uma mulher não consegue aprender quando não lhe é dada a oportunidade de tentar. Então, muita gente exalta vários músicos que criticavam ali a ditadura militar brasileira por meio de metáforas para que assim pudessem lançar seus discos e espalhar suas mensagens, mas vocês se esquecem que o Machado já estava fazendo isso bem antes por nós mulheres. Exatamente a mesma coisa para que o livro dele passasse no crivo do machismo estrutural da época. Época a qual era a nossa ditadura, meninas. Nós nos esquecemos com frequência que a história nem sempre foi bondosa conosco e que sororidade é a nossa resposta, ao invés de se identificar com o agressor. Então se façam um favor, parem de se perguntar se a Capitu traiu ou não o Bentinho e comecem a se perguntar por que uma obra tão à frente do seu tempo e escrita em uma sociedade que era encharcada de machismo. Hoje, ainda hoje, perpetuamos essa pergunta machista, reflexo de um século, final do século XIX, uma sociedade que hoje, no século XXI, dizemos ser diferente da de Machado. Mas será que hoje ainda é diferente? Porque, infelizmente, eu tenho a percepção contrária. Voltando aqui, agora eu tô mais fofinha. Falando do Ezequiel, né, o filho do Bentinho, ele tinha ciúmes ao vê-lo brincando com a Capitu. Ele pensava que o Ezequiel gostava mais dele do que da mãe, e eu me perguntei, gente, o que é isso? É uma competição? Como assim, o filho tem que gostar mais de um pai do que do outro? A criança, amor é fracionado? Amor é um recurso esgotável? Isso é o que eu disse sobre pessoas autocentradas, né? Porque eu já vi bastante essa dinâmica na vida real também. O começo do fim do livro e do ápice da minha raiva ao ler esses trechos como tais, inclusive parabéns ao Machado, né? Porque você me fez amar a narrativa e depois comer todos os meus dedos, já que eu não roo as unhas, eu só como os dedinhos, eu tenho um monte de... E bora lá. Um dia a Capitu comentou, né, que o Ezequiel tem um olhar muito firme e diz que só viu esse olhar mais expressivo em um amigo do pai, que era o Escobar. Pronto. Agora o Bentinho concluiu o quê? Que o Ezequiel era filho do Escobar. Claro. Se a sua mulher te trai com o seu melhor amigo, ela vai realmente dizer com toda a calma do mundo que o teu filho tem olhado o teu melhor amigo. Claro que não, né? Todo mentiroso vai dar a volta na praça para ganhar tempo, te distrair do foco, inverter os papéis, até que você nem se lembre mais do que você estava falando. Mas as pessoas que só olham para si têm, infelizmente, o pior da vida, porque elas têm a capacidade de distorcer a situação de um jeito que só na lógica pessoal dela faz sentido. E que no mundo real vira uma tragédia, né? Todas as relações dessa pessoa. E eu ressalto relações, porque é justamente a qualidade das nossas relações que também é uma métrica que dá contorno à qualidade das nossas emoções e, portanto, da nossa saúde mental. Precisamos nos relacionar, somos seres gregários. Bem, e aí, lendo como foi a construção de palavras encadeadas para construir este pensamento do Bentinho, é belíssima, só que a ambivalência é que dá muita raiva dele. Vamos lá, vou trazer o recorte do livro. Vamos para a página 290. Quando novamente abriu os olhos e a carta, a letra era clara e a notícia claríssima. Adoro esses sufixos. Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à noite a bênção de costume. Todas essas ações eram repulsivas, eu tolerava-as e praticava-as para não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém.
Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande e eu jurava matá-los ambos, ora de golpe, ora devagar. Ai, gente, a agonia continua, assim, perturbadíssimo. É perturbante ler esse livro. Não sei como vocês se sentiram. Difícil. O Tinho teve que criar um motivo para justificar sua infelicidade que fosse externo a ele. E se uma vez a Capitu foi o bode expiatório, essa tendência só ganhou contornos automáticos para achar outro com mais facilidade, que agora o Ezequiel virou o outro bode expiatório, virou o motivo externo de eles terem se distanciado. E ele queria matar ambos. Mas sabe quando eu falei que ele tinha muita raiva reprimida e que ele só guardava e não concretizava? Pois é. De repente, ele ficou muito decidido a sair do mundo das ideias e concretizar a fúria na criança. O que, convenhamos, é uma baita covardia. Vai brigar com alguém do seu tamanho, né? Não vou dar mais spoiler sobre essa parte em específica, mas eu achei bem pesado. Mas ela conversa com o que eu falei pra vocês. Só porque você finge que um sentimento não está lá, não significa que ele não esteja. Ele só vai depois, vai precisar sair, vai precisar encontrar uma válvula de escape, uma vazão. Sensações, emoções precisam sair de uma forma adequada. E quanto mais você reprimir, negá-las e relegá-las ao lado sombra, mais elas vão sair, vão se manifestar de formas completamente desproporcionais e a chance de você ter algum pouco controle sobre elas ou dominá-las fica bem comprometido. Então a dinâmica interna dele de sempre atenuar um defeito que vem à consciência ou projetar o que ele não aceita em si é uma fuga. E reparem como é curioso o quanto uma atitude dá mostras do mundo interno de alguém. Como ele nesse estágio, ele já não suportava mais nem o filho e nem a mulher, o que ele faz? Ele fica a maior parte do tempo fora de casa. Se ele não está no trabalho, ele vai caminhar pela cidade, ele vai jantar fora, vai ao teatro. Só que assim, percebam que a gente está falando aqui do quê? Ele está falando de um movimento de fugir. Você vai dar uma volta? Vai mudar de casa, vai mudar de cidade, mas você leva essa mesma personalidade com você? Sinto cheiro de fuga, senhoras e senhores. Mais uma vez, Machado está falando aqui de psicologia, quando a psicologia não tinha nem nascido. Freud ainda estava escrevendo o primeiro livro. Eu acho que o Freud não tinha escrevido o primeiro livro, gente. É fenomenal. Sim, eu não entendo como ele conseguiu manjar tanto de psicologia. Um dia, o Ezequiel estava chamando o pai e o Bentinho diz: "Não sou seu pai." A Capitu ouve, eles brigam e ela quer saber de onde que ele tirou essa ideia ou eles poderiam se separar. E vejam outro sintoma da crença paranoica. Quando você confronta uma pessoa, confronta essa crença irracional que ela tem, normalmente, como é uma crença, uma ideia que não tem base na realidade, normalmente a pessoa não sabe o que dizer. E aí usamos aquela frase, né? Saiu pela tangente. É isso que eu tô falando. Quando sai pela tangente, representa mais ou menos isso na maioria dos casos. Uma pessoa que está falando uma coisa que não tem base nenhuma na realidade, ela simplesmente vomita. Se você pergunta o porquê, da onde que ela tirou aquela ideia, a pessoa não sabe responder, ela fica meio desestruturada, começa a gaguejar, assim, é isso. E a paranoia, ela é bem similar ao conceito de irracionalidade também, né? O que soa óbvio. Mas, gente, vamos desconstruir aqui tudo que soa óbvio, tá? Porque o óbvio também é um tipo de viver no automático. Portanto, ele é muito possível da pessoa se tornar crítica. A teoria comportamental tem uma técnica que eles usam bastante com pacientes que eles chamam de questionamento socrático. Que é toda vez que um paciente ele tá, às vezes, no automático e eles querem que essa pessoa repense e reolhe uma situação, eles começam a perguntar para a pessoa, mas de onde você tirou isso? Ah, mas são perguntas em torno da ideia para que a pessoa repense. A fonte do raciocínio é uma base mais racional? Não tem resposta, tá? Então a questão é só, não é que existe certo e errado. A questão é só para a pessoa pensar nos modos de viver automático dela. Porque só quando você questiona o óbvio é que você começa a ter medo desse óbvio, porque ele é muito automático. Normalmente a gente não percebe. E aí poucas coisas na vida me dão mais medo do que o óbvio.
Então, o pensamento mais irracional, ele não tem base, ele é só ele faz a pessoa ficar escrava das emoções e, portanto, a pessoa vive muitas vezes de uma forma reativa, como é o que o Bentinho está fazendo. Como se ele estivesse o tempo todo destinado a se defender. No caso do Bentinho, se defender de crescer mesmo e se defender de mil e uma outras coisas que ele não sabe, que ele não consegue dar nome, porque ele não conseguiu se diferenciar dele, quem é ele, aonde termina a mãe dele e começa ele. O que o Bentinho faz, né, nesse movimento mais irracional? Ele aproveita a oportunidade e, resumidamente, ele só respondeu que eles iriam se separar mesmo. O que é mais um padrão de resposta desadaptativa que se repete. Por quê? Quando confrontado, lembram qual que é a defesa dele? É fugir. E também uma boa estratégia de qualquer pessoa infantil e imatura é justamente inverter os papéis. Lembram quando eu tinha falado lá atrás sobre inverter os papéis? Então, agora eu vou desenvolver melhor essa questão. Essa inversão de papéis, ele fala que eles vão se separar, né? Então, já que essa é a intenção dela. Então, percebam aqui como ele inverteu. Essa fuga dele, também essa inversão de papéis funcionou como uma fuga. Quando ela fala, você me explica o que está acontecendo ou a gente se separa. Ele também, de certa forma, ele não explicou ali as paranoias dele, porque ele achava que o Ezequiel não era filho dele, porque ele sabia que ele teria que se confrontar com argumentos racionais. E aí ele não tinha estrutura para se livrar das fantasias dele, porque essas fantasias eram um modo como ele dava conta da realidade. Então, se eu desconstruo um modo de ver o mundo, automaticamente eu tenho que construir outro. Esse processo é fácil? Claro que não. Porque entre você desconstruir um, você vai ficar sem entender o mundo, você fica totalmente desestruturado, até que você comece, aos poucos, degrau por degrau, construir outro. Só que, assim, pouquíssimas pessoas conseguem enfrentar esse processo. Ainda mais no meio tempo de você ficar sem desestrutura, sem estrutura. Só que isso é temporário. Só que é um temporário que dói. Eu acho que ela também queria se separar, mas ela ainda tinha esperança. Mas se ela queria se separar, ela tinha uma base na realidade, não em uma paranoia. Por quê? Porque ele já estava tornando a relação insustentável. E qual que era a outra opção que ela teria? Né? E só restou essa. Mas ele esperou para inverter esses papéis porque isentaria também ele de culpa, para você ver como é todo complexo. Não é só fugir, mas fugir do quê? Fugir também de sentir culpa. Por quê? Porque aí não foi para ele se conta a história que não foi ele que acabou com o casamento, e sim ela. Isso na cabeça dele resolve temporariamente muita coisa. Esse é o problema com essas defesas que não tem base na realidade. É uma mentira que a pessoa vai se contando. E, bem, a culpa é um sentimento complexo, tem que ser adulto e forte para saber lidar, né? Ele desvia o foco do assunto da calúnia e o foco passou a ser: eu não queria me separar dessa maneira, mas já que você insiste, para mim foi bizarro, revoltante essa parte, quando você percebe isso também na vida real, porque você lê, quando você tem essa troca com a literatura, você também começa a perceber que tem dinâmicas no livro que se repetem na nossa vida real. E tem dinâmicas que a gente não quer enxergar em algumas pessoas, justamente porque são pessoas que a gente tem afetos muito positivos por essas pessoas. E é difícil você desconstruir que muitas vezes é saudável você também pensar, olha, a pessoa que eu amo também me faz raiva e eu não gosto da atitude dessa pessoa, não significa que eu não gosto dessa pessoa. Tudo bem, mas é difícil você desconstruir que, infelizmente, quem você ama te quer mal. E agora, pensando em uma resposta da Capitu para esta pergunta, eu separei, está na página 301. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos teus ciúmes. Agora eu quero celebrar o final desta análise com um recorte que não é o final do livro, mas que eu acho que é bem pertinente para dizer que tem gente que até morta influencia as pessoas de tal modo como se estivessem vivas, né? Dona Glória tá mais viva do que nunca. Quando a mãe morreu, o Bentinho quis colocar na lápide o nome de uma santa. José Dias disse que se os padres a conhecessem, teriam mandado esculpir Santíssima.